Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite, oportunidade de retomar uma discussão realizada no início da graduação e que culminou no trabalho de conclusão de curso. Bom, o título que eu dei foi Entre Pincéis e Pixels, uma reflexão acerca dos tutoriais de maquiagem do e no YouTube. Antes disso, no primeiro slide, então, eu retorno ao ano de 2010, onde as primeiras reuniões para o início do projeto começaram a ocorrer. Com o projeto O Ponto de Vista do Nativo entre Pixels e Bytes, mapeando formas de interação, identidades e sensibilidades nas relações sociais online, cada integrante do grupo de pesquisa iniciou explorando uma temática. A imagem do slide revela o primeiro pôster apresentado pelo grupo na semana acadêmica, quando ainda usávamos o conceito de etnografias. Bom, a partir daí, aprofunda a pesquisa no mundo virtual, que visou então compreender a sexualidade no cyberespaço, especialmente no que concerne as ilhas frequentadas por brasileiros na plataforma Second Life. E aí eu tentei articular então a aparência, performance e demais habilidades do usuário. Como na época ainda não estava no auge do voice, né? Então eu tentei focar na performance, na escrita e na construção dos personagens. Pensando também um pouco nos elementos que guiavam os desejos nessas ilhas, né? Ok. Esse foi o primeiro momento. A partir daí, em 2009 já, aliás, em 2011, quando eu pesquisava as relações afetivas no Second Life, eu acabo voltando os olhos para um novo fenômeno, então, porque na tentativa de buscar ferramentas, instrumentos de aprimoramento no ambiente virtual, eu sempre acessava o YouTube. E a partir daí observei a ampla popularização de vídeos de maquiagem que compunham esta rede. Então, como a pesquisa já estava se encerrando e não seria renovada, então eu volto os olhos para esse objeto, né, que se tentou, que eu parto da perspectiva de compreender como se dá a construção da identidade no cyberespaço, tendo como foco tutoriais de maquiagem feitas pelas brasileiras na plataforma YouTube. Então a gente tem que pensar que esta rede social é colaborativa e se revelou como uma alternativa de propagação de informação, de ferramentas de ativismo, bem como de proliferação de consumos e construção de identidades. Então, através do uso dessas redes, sabe-se que é permitido experimentar diferentes formas de afeto e emoções, bem como diferentes estados de subjetividade, sem precisar deslocar-se. Então, apoiado na discussão feita pelo Gomes, podemos então pensar que sempre houve alguém para testar um produto e dizer que ele era bom, né? E isso se dá muito no YouTube, assim. As donas dos canais, então, começavam com um produto e no momento ela estava mais interessada em mostrar técnica, e aí com essa proliferação, né, da técnica, ela volta então a ser procurada pelas grandes marcas, ela passa então a identificar que produto ela considera como melhor, claro que sendo patrocinada pelas grandes marcas, né? Em meu entender, os tutoriais de maquiagem,
eles vão então reproduzir esse ideal de tipos e modelos a serem seguidos, né? Além da imagem do discurso, a imagem da pessoa comprovando que tal produto é bom. E isso cria uma rede que colabora para a configuração do sujeito em processo. Bom, são as performances dessas tutoras, né, que produzem o efeito. As roupas, os gestos expressam a identidade, que em vez de essencial é fabricada justamente pela ilusão performática desses elementos. Então a maquiagem é a ferramenta de fabricação do self. Mais do que palavras, esse tutor então transmite técnicas específicas ao espectador, que aprenderá por meio da repetição a aprender essa técnica, né? Então, assim, elas reproduzem, e aqui pensando no Moz, né, a imitação de várias pessoas socialmente aceitas, celebridades, enfim. Porém, o que está em jogo também é que nessa perspectiva do aprendizado, nessa ideia da reprodução, elas então envolvem-se num movimento de descoberta de si, né? Então, assim, a partir do momento em que eu desempenho uma técnica, eu aprimoro essa técnica. Então, assim, conversando com as interlocutoras que assistem os tutoriais, a maioria delas diz que faz adaptações, de que criam outras coisas em cima desses modelos, né, orientados por essas tutoras. Bom, e aí a gente está falando de um modelo de consumo e um modelo de padrão estético de beleza, né, tendo em vista que os modelos representados então são aqueles midiáticos, né. E aí, mais uma vez, é o que essa proliferação do consumo permite. Aqui são as 3 trend tops, digamos assim, né? Que são a Alice Salazar, a Camila Coelho e a Julia Petit, né? A Alice Salazar, por meio dos canais dos tutoriais, ela lançou então a sua marca de maquiagem. A Camila Coelho não só marca de maquiagem, mas também de roupa, enfim. E a Julia Petit, né, que tem um programa de televisão e foi entrevistada pelo Jô, né? E, por outro lado, naquilo que eu havia falado há pouco, né, nessa relação de afetos e de emoções, de subjetividade, enfim, na pesquisa eu também identifiquei um outro lado, né, que foi o caso dessa moça chamada Thalia, que ela tinha câncer, né, desde os 7 anos, e ela então começou a fazer vídeos de maquiagem justamente para incentivar as outras pessoas, né, que ela dizia que a maquiagem é que era a peruca dela, né. Então o que a gente pode pensar disso? A gente pode interpretar então que seria uma estratégia de permanência dela, né. Então, assim, ela veio a falecer no ano passado com 13 anos, e os seus vídeos continuam assim tendo milhões de acessos, né? No período de tratamento, ela fazia os vídeos tutoriais, e no falecimento, então, isso multiplicou muito, assim, né? Então, quais são as conclusões desse trabalho, né? Indo já para isso, assim. Bom, gente, então, tentando ficar mais animada agora, né? Primeiro, as desculpas aí, né? Que a poli tá aí gravada, mas enfim. Que, em conclusão, fora os erros aí de análise, talvez, mas a gente pode pensar, então, que ao mesmo momento em que essa ferramenta é uma ferramenta de proliferação do consumo, mas ela também se revela como possibilidade criativa desses usuários, né, que a ressignificam
de acordo com suas próprias experiências, né? E o exemplo da Thalia veio para pensar um pouco isso, assim. E aí, no caso, experiências estéticas, né? Tem outras questões aí de jogos e etc. Então, por isso, é partidário da tese que a internet, então, ela vai, e a rede social, o YouTube, ela vai pesar, então, na formação de novas atitudes, novas experiências e novas subjetividades. Então, eu estou com um livro aqui da YouTube e a Revolução Digital, como o maior fenômeno da cultura participativa está transformando a mídia e a sociedade. Então, os autores Jean Burgess e Joshua Green, eles vão discutir justamente isso, esse momento em que os usuários, então, eles vão potencializar os sentidos deste canal, né? Então eles discutem um pouco isso, falam um pouco de aprendizagem, né? E tratam o YouTube como uma ferramenta de cultura popular. Então eu acho que, de modo geral, essa foi a minha proposta, assim, vamos ver o que a gente pode discutir depois.